Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 6 de maio de 2021. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos faz agora 16 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. O Instituto Nacional do Seguro Social e INSS começa a pagar no próximo dia 25 a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O pagamento, que em geral costuma ocorrer em julho, foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia de coronavírus. As parcelas serão pagas junto com o benefício de cada mês. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O governo de São Paulo anuncia vacinação contra a Covid-19 de novos grupos com comorbidades e deficiências. São José dos Campos pode ter filial de empresa aeroespacial dos Estados Unidos. O Ministério da Justiça libera verba para estados investirem em segurança pública. Prefeitura de Jacareí tem inscrições abertas para 200 vagas de cursos gratuitos em parceria com os senhores. A abertura de pequenas empresas cresce 22% na pandemia em São José dos Campos. Remissão de pena por estudo e leitura na prisão é regulamentada. Ministério da Economia recomenda veto à ampliação no prazo de entrega do imposto de renda para 31 de julho. Mercedes cumpre promessa e confirma teste com Grosjean para junho. São Paulo empata com Racing em jogo pela Libertadores. Está no ar o Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h02. Repita. 7:02. O vice-prefeito e secretário de Governança da Prefeitura de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira, testou positivo ontem para a Covid-19. Anderson apresentou sintomas leves e procurou atendimento médico para confirmar a doença. A recomendação é de que ele permaneça em isolamento em casa, seguindo todos os protocolos de segurança. O vice-prefeito postou um vídeo nas redes sociais falando do assunto. Eu queria dividir uma informação com vocês. Fiz o teste do Covid hoje pela manhã e deu positivo. Eu e minha esposa. Segunda-feira fiquei com a minha garganta um pouco incomodada. Na terça-feira não melhorou nem piorou. Na madrugada de quarta-feira minha esposa ficou com a dor na garganta e febre. Então procuramos o médico e deu positivo. Já seguimos aqui em casa, já de forma isolada, já estamos em isolamento, minhas filhas também. Está tudo bem, todos sintomas leves, graças a Deus, mas precisamos tomar todos esses cuidados. Passei agora à tarde entrando em contato com as pessoas com quem eu tive contato nos últimos dias, até para informá-las e alertá-las em caso de qualquer sintomas, para que realmente já procurem os médicos. Algumas pessoas já fizeram até o exame, graças a Deus deu negativo de algumas pessoas, e que assim seja. Então, dividir com vocês essas informações. Importante a gente não baixar a guarda de forma alguma, continuar tomando todos os cuidados. Aí fica aí uma dica para todos: uso de máscara, álcool gel, distanciamento. Não podemos baixar a guarda com relação a esta doença, a esse vírus. A vacina está aí, logo, logo, página virada. Inclusive o próprio prefeito Felício Ramute, que estava programado para vir hoje à rádio, não virá em razão disso. Logicamente, o Anderson é uma das pessoas que mais o prefeito tem contato, e teve convívio com o prefeito, com vários secretários, e atitude bacana, né? De consciência, de cuidado, porque realmente essa doença não é brincadeira, e estamos torcendo aqui pela saúde do Anderson, da esposa dele e de todas as pessoas que estiveram no entorno dele, para que não pegue a doença, porque não é fácil não, né? Imagina a cabeça do cidadão como é que fica, né? Não é fácil.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que ampliava o prazo limite para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física em 2021 para julho. Com isso, o prazo final para a entrega da declaração permanece em 31 de maio. O veto seguiu orientação do Ministério da Economia. A pasta argumentou que o adiamento teria impacto na arrecadação da União, estados e municípios e poderia afetar o pagamento de importantes programas sociais para o enfrentamento da pandemia. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência lembrou que o projeto afetaria as contas públicas, porque também prorrogaria até 31 de julho o prazo para recolhimento do imposto, sem alterar o calendário de restituição. O governo brasileiro estuda suspender os voos provenientes da Índia para evitar que a variante indiana do novo coronavírus entre no país. A proposta está em discussão no Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. No leque de opções, há outras medidas em estudo, como a exigência de apresentação à companhia aérea pelos viajantes de teste laboratorial de Covid, PCR, 72 horas antes do embarque. E o cumprimento de um período de quarentena após a chegada ao Brasil. Há ainda a suspensão da autorização de brasileiros e estrangeiros que nos últimos 14 dias tenham estado nesse país. Eu tenho uma outra visão sobre isso. Não adianta o governo brasileiro estudar suspender. Não, suspende, ponto. Vai esperar as coisas ficarem um pouco mais amenas para tomar atitude. Não, toma já. Para já, porque realmente o vírus está circulando e muita gente pegando aí essa coronavírus. Portanto, o governo não tem que pensar, tem que agir em cima e ponto. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, subiu ontem a meta para os juros básicos Selic em 0,75 ponto aos 3,5% ao ano. E assim confirmou o aviso dado há 6 semanas, repetindo a dose do ajuste feito em sua última reunião sobre política monetária. A decisão foi unânime, assim como praticamente era entre os participantes do mercado. Para a próxima reunião, de acordo com o comunicado publicado ontem, uma nova alta de 0,75 deve chegar, levando a taxa aos 4,25% ao ano. A Justiça de Tremembé concedeu ontem prisão domiciliar ao ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a mais de 173 anos de prisão pelo estupro de pacientes. Ele tentava desde março de 2020 reverter a decisão que o mandou retornar ao presídio. Atualmente, ele está internado no hospital penitenciário na capital. A decisão é da juíza Sueli Zeraik, da Vara de Execuções Criminais de Tremembé. No documento, ela aponta que Abdelmaci tem estado delicado de saúde, necessitando de cuidados constantes que não seriam possíveis na unidade prisional. Apesar da mobilização do governo e da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, Bia Kicis, do PSL, deputados rejeitaram ontem um projeto que limitava a ação do Poder Judiciário. Incluída na pauta do colegiado, a proposta tratava do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Com 33 votos contra e 32 a favor, uma diferença de 1 voto, os parlamentares derrotaram parecer favorável à iniciativa. A redação do texto incluía a usurpação de competência do Congresso Nacional entre os crimes de responsabilidade listados na Lei 1079, a Lei do Impeachment. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, absolveu o ex-presidente Michel Temer e outros políticos do MDB acusados de envolvimento no chamado quadrilhão. Também foram absolvidos os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Henrique Eduardo Alves, os ex-deputados Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Rodrigo Rocha Loures. Além do coronel João Batista Lima, apontado como operador financeiro de Temer, o advogado José Yunes, amigo do ex-presidente, o doleiro Lúcio Funaro e Altair Alves Pinto e Sidney Izabo. Temer e os políticos do MDB foram denunciados em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Para o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, não há elementos contra os políticos. O Ministério Público não conseguiu comprovar o crime de organização criminosa e tentou criminalizar a atividade política. Eu estou aqui analisando essa matéria aqui, Giovana, Eloy, enfim, né? Sena,
quarentena, e a gente chega à conclusão, né? Então, um transtorno danado no governo naquele ano, 2017, todo mundo preocupado, Michel Temer ia ser preso, não ia ser preso, não sei o quê, Henrique Eduardo Alves chegou a ser preso, Moreira Franco, foi aquele transtorno na política brasileira, parou o país por causa disso, enfim, né? Em razão desta denúncia do ex-procurador, o Rodrigo Janot. E agora, todos eles foram absolvidos, ou seja, todos eles, perante a justiça, eram inocentes. E o que vai acontecer com o Rodrigo Janot? Nada. Em seu depoimento à CPI da Covid-19 ontem, o ex-ministro Nelson Teich afirmou que deixou o governo federal por pressão do presidente Jair Bolsonaro para ampliar o uso da cloroquina, remédio sem comprovação científica no tratamento do novo coronavírus. O médico oncologista pediu demissão 29 dias após tomar posse. Ele sucedeu Luiz Henrique Mandetta no comando da pasta. Aos integrantes da comissão, disse que tomou esta decisão por ter constatado que não teria liberdade nem autonomia para implementar medidas de combate à doença. O ex-ministro também fez uma reconstituição de seus últimos dias à frente do Ministério da Saúde. Segundo Teich, o estopim para o pedido de demissão foi uma série de declarações de Bolsonaro. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, na altura de Caçapava. A lentidão começa ali no quilômetro 122, é reflexo de um acidente que aconteceu agora pela manhã, e temos pelo menos uns 3 quilômetros de lentidão neste momento, sentido Rio de Janeiro, ali na altura de Caçapava, na pista expressa pela rodovia Presidente Dutra. No sentido São Paulo, aqui em São José dos Campos, tem lentidão também pela Dutra neste momento, no quilômetro 144, na pista marginal, ali na altura da Revap, por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, também no sentido São Paulo, quilômetro 207 na pista expressa, 219, 223 na pista marginal, também tem lentidão nesse momento, todos os pontos aí, por causa do excesso de veículos agora pela manhã. A rodovia Ailton Senna, neste momento, não apresenta pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Trânsito está um pouco mais intenso, como todos os dias, ali a partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo, mas segundo informações da concessionária, a gente não tem pontos de lentidão agora. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A mesma condição na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, trânsito livre, boa visibilidade, embora com tempo nublado neste momento. Já o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito está tranquilo, mas tem tempo nublado, tem alguns pequenos trechos com neblina e tem pare e siga no trecho de serra para recuperação das pistas ali naquele trecho. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre nesta manhã, mas com tempo nublado no trecho de serra, tem neblina em pontos isolados no trecho de Planalto e tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas. Agora 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h15. Repita. 7h15. O governador João Dória anunciou ontem a vacinação contra a Covid-19 para novos grupos com comorbidades e deficiências a partir da próxima semana, incluindo grávidas, puérperas e adultos com idade de 55 a 59 anos. No total, nestes 3 grupos de vacinação anunciados, serão vacinadas mais de 1 milhão de pessoas no estado de São Paulo, de acordo com o governo. Na próxima terça-feira começa a vacinação das gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, com idade acima de 18 anos e com comorbidades, totalizando 100 mil mulheres no estado. A partir desta data, também serão imunizadas as pessoas com deficiência permanente que têm entre 55 e 59 anos e recebem benefício de prestação continuada da assistência social. Serão contempladas outras 30 mil pessoas neste grupo. A partir do dia 12 de maio, doses serão ofertadas às pessoas nesta mesma faixa etária, 55 a 59, que possuem uma ou mais comorbidades definidas pelo Ministério
Ministério da Saúde, a expectativa é imunizar 900 mil pessoas com este perfil em São Paulo. Amanhã começa a vacinação dos idosos com 60, 61 e 62 anos. Já na próxima segunda-feira será a vez dos adultos que fazem parte dos seguintes grupos: síndrome de Down, pacientes em tratamento de hemodiálise, terapia renal substitutiva e transplantados que utilizam imunossupressores. São José dos Campos recebeu ontem a visita de representantes da empresa americana Viaspace, que pretende abrir uma filial no Brasil em breve. A proposta da empresa é construir uma unidade fabril com 10 mil metros quadrados e gerar cerca de 200 empregos diretos. São José dos Campos é candidata natural a receber o investimento, por ser a sede desse segmento no país. A Viaspace é uma empresa de propulsão de foguete híbrida e lançadora SmallSat, que aproveita os avanços e novas tecnologias de fabricação dos equipamentos para redução de custos, mantendo o desempenho e a segurança do acesso ao espaço. Os executivos da empresa fizeram visitas ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espacial, e ao Parque Tecnológico, onde se encontraram com 15 empreendedores do setor aeroespacial estabelecidos em São José. De acordo com o ranking da revista Financial Times, divulgado no ano passado, São José é a terceira melhor cidade estratégica do mundo para receber investimento no setor aeroespacial. A Versamune, vacina brasileira contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida por uma startup de biotecnologia com apoio da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, no interior do estado, deve começar a ser testada ainda no primeiro semestre, em junho. E a previsão é que sua aplicação na população brasileira esteja liberada em dezembro. As 3 fases do estudo clínico do imunizante vão custar 340 milhões de reais, valor que será financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. De acordo com o cronograma, o pedido para a autorização dos testes clínicos será entregue na íntegra à Anvisa até o fim deste mês de maio. No dia 25 de março, um pedido de autorização para os testes da Versamune em humanos foi protocolado, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu mais documentos para aprová-los. Jacareí entrega hoje uma creche no bairro Parque Imperial, na Avenida Vereador Joel Carlos Alves. A inauguração da nova unidade será às 9 da manhã. Esta é a 8ª creche inaugurada desde 2017. A nova creche levará o nome da servidora pública estadual e municipal, professora Maricelma Lima Medeiros Cepinho, falecida em decorrência da Covid-19. A escola vai atender os berçários 1, 2 e 3 no período integral e maternal no período parcial, com 2 turmas no período da manhã e 2 turmas no período da tarde, com crianças de 4 meses a 4 anos. No total serão atendidos 180 alunos. O investimento na unidade foi de 4 milhões de reais. Agora 7h19. Repita. 7h19. E brasileiros viajam aos Estados Unidos, também à Rússia, em busca de vacina contra a Covid. Turismo de vacina é a mais nova modalidade adotada por brasileiros para antecipar a vacinação contra a Covid-19 e aproveitar para dar uma escapadinha de lazer durante a pandemia. Nos Estados Unidos, a flexibilização para distribuir doses a estrangeiros atrai mais os viajantes. Mas a Rússia também é um dos destinos explorados por agências de viagem europeias, com pacotes que incluem doses da vacina Sputnik V, passeios em Moscou e São Petersburgo. A estratégia tem diversas formas, desde pessoas com parentes que vivem fora do Brasil, até mudança de rota de viagem em curso, com extensão do período para manter a quarentena exigida para a entrada nos Estados Unidos. Turistas brasileiros declararam que conseguiram se vacinar com a Johnson na Flórida durante turismo por Orlando. Quem tem filhos vivendo nos Estados Unidos e declara residência no país, consegue se vacinar até na rede de farmácias. E não é só no Brasil que o turismo de vacina ganha corpo. A Associação de Empresas de Turismo do México informou que esse tipo de viagem aumentou 70% no último mês. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Juízes e juízas de execução penal agora têm um regramento nacional para calcular quantos dias um preso
pode reduzir da sua pena por meio da leitura. A resolução aprovada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, nesta semana, regulamenta a remissão por estudo, um direito da população carcerária previsto desde 2011. Na época, a lei de execução penal foi atualizada para passar a permitir que a educação do apenado, e não apenas o trabalho, também pudesse ser revertido em menos dias da condenação a cumprir. Agora, o benefício concedido à leitura realizada no cárcere também será concedido com base em resolução do CNJ. De acordo com a nova resolução, serão consideradas para o cálculo da remissão 3 tipos de atividades educacionais realizadas durante o período de encarceramento. São elas: educação regular, quando ocorre em escolas prisionais, práticas educativas não escolares e leitura. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou ontem o desbloqueio de mais de 165 milhões de reais para investimento nas forças de segurança pública dos estados do Acre, Amapá, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os recursos vão auxiliar os estados a investirem em equipamentos, viaturas, tecnologias e capacitação dos profissionais que atuam no combate à criminalidade, ressaltou o ministro Anderson Torres em ofício enviado aos senadores. A verba é do Fundo Nacional de Segurança Pública e referente aos eixos de enfrentamento à criminalidade violenta e de valorização dos profissionais de segurança pública. O repasse é efetivado a partir de critérios que deverão ser cumpridos pelos estados. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a quinta-feira será de sol com algumas nuvens em São José dos Campos e Jacareí. A temperatura máxima deve atingir hoje os 29 graus. No litoral norte, o dia também será de sol, mas com pancadas de chuva à noite. Os termômetros também devem marcar temperaturas altas. Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, a temperatura será amena. A máxima prevista para hoje por lá é de 24 graus, não há previsão de chuva. Em São José dos Campos, neste momento, temos 16 graus. Agora 7h23. Repita. 7h23. A Secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid, foi orientada a procurar o Exército para conseguir convocar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a prestar depoimento. Pazuello é general de divisão e no último dia 23 de abril foi transferido para a Secretaria-Geral do Exército. A convocação, porém, não tem relação com a área militar, e sim com o período em que o general esteve à frente do Ministério da Saúde entre maio de 2020 e março de 2021. Conforme o ofício assinado pelo presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a área técnica da comissão de inquérito ligou para Pazuello no último dia 30 em seu celular pessoal. De acordo com o texto do documento, a ligação foi atendida pelo coronel Elcio Franco, que ocupou a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde enquanto Pazuello era ministro. No último dia 23, Franco foi nomeado assessor especial da Casa Civil. Segundo o ofício, Franco orientou a área técnica da comissão a encaminhar a solicitação à Secretaria-Geral do Exército. A Prefeitura de Jacareí, por meio do programa Capacita Já, segue qualificando os moradores da cidade com cursos profissionalizantes. Nesta semana foram abertas inscrições para 200 novas vagas na área de hotelaria e restaurante, em parceria com os senhores, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. As oportunidades são para 5 diferentes áreas: vendas para garçons e garçonetes, desenvolvimento e treinamento de equipes, gestão de inovação e tendências, gestão de serviços de hospitalidade e gestão de vendas e marketing. Os interessados devem ser maiores de 16 anos e preencher a ficha de inscrição disponível no site Capacita Já. Ao todo são 40 vagas para cada curso e não é necessário ter experiência na área de hotelaria e turismo. Agora 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h28. Repita. 7h28. Mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia ao mercado de trabalho, sobretudo no setor de serviços,
São José dos Campos registrou aumento de 22% no número de novas empresas abertas, mais conhecidas como MEIs, microempreendedor individual, neste mesmo período. Os dados são da Sala do Empreendedor e a tendência é que o crescimento de novas MEIs atinja 24% até o fim do ano, segundo técnicos da Secretaria. A maioria dos pequenos empresários que buscou a legalização para desenvolvimento de suas atividades é de profissionais autônomos do setor de serviços. Entre os serviços mais legalizados estão, em primeiro lugar, cabeleireiro, barbearia e esteticista. Segundo lugar, comércio, roupas e vestuários. E em terceiro, propagandista, panfleteiro e promotor de eventos. O avião carregado com 629 mil doses de vacina da Pfizer-BioNTech, compradas pelo Brasil, chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 9h de ontem. Este é o segundo lote de um contrato para 100 milhões de imunizantes. A primeira remessa teve 1 milhão de doses e foi recebida pelo país em 29 de abril, também por Viracopos, com cerimônia que contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A Pfizer é a terceira vacina a ser usada no Brasil para enfrentamento à Covid-19 e com isso o país contabiliza mais de 1,5 milhão de imunizantes da farmacêutica americana desde aquela data. Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa fechou o dia em alta ontem de 1,57% aos 119.564 pontos. Já o dólar encerrou a sessão em desvalorização, perdeu 1,21% frente ao real, cotado a 5,36 na venda. A Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, fechou com resultados divergentes ontem. O índice Dow Jones Industrial bateu um novo recorde, enquanto o Nasdaq Tecnológico perdeu espaço. Dow Jones subiu 0,29%, fechou em 34.230 pontos e o Nasdaq caiu 0,37%, fechou a 13.582 unidades. No Brasil, novamente, euro fechou cotado a R$6,43, com queda de 1,33%. E é hora da boa notícia. A Embraer realizou essa semana a doação de 350 oxímetros para as secretarias de saúde de 5 municípios do interior de São Paulo. O objetivo é contribuir com o uso proativo do instrumento para ajudar principalmente os grupos mais vulneráveis no enfrentamento à Covid-19. Foram beneficiadas as cidades de São José dos Campos, Jacareí, Araraquara, Gavião Peixoto e Botucatu. A distribuição dos aparelhos considerou o critério de densidade populacional de cada região. A empresa tem apoiado iniciativas que auxiliam no estabelecimento de protocolos e orientações para a utilização desta ferramenta de monitoramento. Ao acompanhar os pacientes desde o início dos primeiros sintomas e monitorá-los constantemente, o uso de oxímetros tem se demonstrado eficaz para diminuir eventuais complicações provocadas pelo novo coronavírus. 7h31. Repita. 7h31. E hoje, hein, Eloy? Aqui teremos hoje no Pânico, ao meio-dia, Mimiro comandando lá. Hoje teremos aí um vereador de Belo Horizonte, também atleta profissional, é isso, né? Exatamente, a gente vai ter a atleta profissional de futevôlei e tecbol, a Natália Guiliter, e o vereador de Belo Horizonte, o Nicolas Ferreira. O que é tecbol? Não sei. Tecbol é uma mistura de tênis de mesa com futebol. Muito bem. Ela foi criada, né, vamos dizer assim, na Turquia. Inclusive, a Natália Gittler, na verdade, ela foi campeã mundial em 2019. Tem uma modalidade que é de duplas, é igual um tênis de mesa, só que ao invés de usar a bolinha e as raquetes, você pode utilizar qualquer parte do corpo, menos as mãos, e é uma bola de futebol. E a mesa... Pra quem não sabe o que é tênis de mesa, o ping-pong. Isso, exatamente. O famoso ping-pong. Tá, e a mesa, ela é curva, justamente para que a bola, né, que é uma bola de futebol... Faça a curva. Exatamente. Tá certo. E aí, a Natália, ela foi campeã mundial em 2019 na categoria duplas e, inclusive, nesse esporte, você pode ter duplas mistas, né? Um homem e uma mulher. E, detalhe, esse campeonato mundial foi na Turquia e essa dupla brasileira ganhou na casa deles. Ela vai estar no Pânico hoje. E o Nicolas Ferreira,
ele se classifica como um vereador de direita. Eu até vou ler aqui para vocês. Ele coordena o movimento Direita Minas, é formado em Direito pela PUC de Minas Gerais e ainda é um conservador e ainda representante do bolsonarismo na Câmara de BH, certo? E segundo palavras dele próprio, defensor da família. Defensor da família. Ele tem 24 anos, novo ainda, jovem ainda, né? Jovem mesmo. E foi o vereador mais votado lá em Belo Horizonte e também filiado ao PRTB, que é a mesma legenda do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele também é defensor de pautas alinhadas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. É a favor do porte de armas, contra o aborto e um contumaz crítico das políticas de isolamento social como medida para conter a disseminação do novo coronavírus. Este é o vereador, o Nicolas Ferreira, de Belo Horizonte, que vai estar no Pânico hoje também. Junto com a Natália Gittler. Exatamente, não perca. Meio-dia. Isso aí, acompanhe junto com a gente aqui na Jovem Pan em 94,3 pelo Panflix ou então pela Jovem Pan SJC, você também pode acompanhar. A produção industrial brasileira caiu 2,4% em março na comparação com fevereiro, segundo divulgou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Trata-se da segunda queda mensal seguida e de um recuo mais intenso do que o observado em fevereiro, 1% negativo, quando houve a interrupção de uma trajetória de 9 meses consecutivos de recuperação. Na comparação com março de 2020, porém, houve alta de 10,5%, sétima taxa positiva consecutiva nessa base de comparação. O Comitê de Supervisão do Facebook anunciou ontem que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuará com seus perfis suspensos na rede social e no Instagram. As contas de Trump estão restritas desde o dia 7 de janeiro, um dia depois de seus apoiadores invadirem o Capitólio, ação que resultou na morte de 5 pessoas. O Facebook direcionou a determinação sobre a suspensão das contas para o seu conselho, que decide sobre conteúdos, mas o grupo se recusou a dar veredito. De acordo com o órgão, uma suspensão indefinida não faz parte das políticas da empresa, o que demonstraria arbitrariedade e falta de critérios. A rede social precisará revisar o caso para justificar uma resposta proporcional em um prazo de 6 meses. E brasileiros pagaram mais de 883 bilhões de reais à União, estados e municípios nos primeiros 4 meses deste ano. 883 bilhões, 636 milhões, 314 mil reais. Esse é o valor total que os brasileiros pagaram de impostos, taxas e contribuições nos 4 primeiros meses de 2021, segundo a estimativa do Impostômetro, painel que monitora o total pago à União, estados e municípios. A cifra é maior que os quase 705 bilhões pagos no mesmo período do ano passado. A Receita Federal ainda não consolidou dados sobre a arrecadação federal em abril. Os últimos números divulgados são de março e mostram alta real de 18,5% na arrecadação da União, que chegou ao total de 137 bilhões e 900 milhões de reais, um recorde para o terceiro mês do ano. Quando divulgou o balanço no dia 20 de abril, a Receita disse que o resultado foi influenciado pela alta na arrecadação de impostos de importação e de tributos sobre empresas. Apenas o governo federal arrecadou no primeiro trimestre deste ano 445 bilhões e 900 milhões de reais. Vale destacar que a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais ainda não sentiu os efeitos da segunda onda da Covid-19 no Brasil, já que os números são resultado de fatores geradores de arrecadação em fevereiro. O agravamento da pandemia se deu de forma mais intensa em março deste ano. Possíveis reflexos são esperados na arrecadação de abril. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h40. Repita. 7h40.
E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Em um jogo muito duro na Argentina, o São Paulo empatou por 0-0 com o Racing na noite de ontem pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Com a escalação titular, mas sem apresentar o mesmo futebol de antes, o tricolor conquistou 1 ponto na raça e com grande atuação de Miranda. Volpe também merece destaque por uma defesa importante nos acréscimos. Luciano e Daniel Alves, ambos foram substituídos com problemas musculares. O ponto positivo foi a força defensiva, principalmente depois da expulsão de William no segundo tempo. Com o empate, o São Paulo segue na liderança do Grupo E da Libertadores, agora com 7 pontos. O Chelsea está de volta à final da Liga dos Campeões após 9 anos. O time inglês venceu o Real Madrid por 2-0 na tarde de ontem e garantiu vaga para a decisão contra o Manchester City, que superou o PSG na última terça-feira. O Corinthians está pronto para o confronto hoje às 9h30 da noite contra o Juan Cádio, no estádio de Lima, no Peru, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. No fim da tarde de ontem, o Timão treinou em Videna CT da seleção peruana de futebol. Segundo a assessoria do clube, o técnico Wagner Mancini organizou um trabalho tático e promoveu atividades específicas de lances a partir de bolas paradas. Após o treino, a delegação alvinegra retornou ao hotel, de onde sairá para o estádio horas antes do jogo. O Santos realizou no CT Rei Pelé ontem o último treino antes do clássico contra o Palmeiras, que acontece hoje às 9 da noite no Allianz Parque, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Como o Peixe enfrentou o The Strongest na terça-feira, esse foi o único treino que Marcelo Fernandes teve para realizar os ajustes táticos e definir o time que enfrentará o rival fora de casa. Logo após o apito final do jogo da Libertadores, os jogadores do Santos anteciparam no vestiário da Vila Belmiro o início do trabalho regenerativo, para que estivessem em melhores condições no treino ontem. A tendência é que a maioria dos titulares seja escalada no Allianz Parque. Depois de bater o Defensa e Justiça pela Copa Libertadores na noite de terça-feira, o Palmeiras já trabalhou na academia de futebol durante a tarde de ontem. O zagueiro Alain Pereur e o meia Lucas Lima treinaram na véspera do confronto com o Santos pelo Campeonato Paulista. Em fase final de processo de transição física, após lesão na coxa direita, Lucas Lima participou de todo o treino integrado ao grupo. O boxeador joseense Felipe de Oliveira Inácio, de 17 anos, foi convocado pela Confederação Brasileira de Boxe para participar da Base Nacional de Treinamento. O treino é visando a preparação e participação no Campeonato Pan-Americano Júnior, que acontecerá na Colômbia em setembro. Ele inicia a fase de preparação no dia 10 de maio em São Paulo. Considerado uma das promessas do boxe joseense, Felipe Inácio compete na categoria juvenil até 75 quilos e entre os principais títulos estão o de campeão brasileiro de 2019, campeão paulista de 2018 e vice em 2019. Por causa dos ferimentos sofridos no acidente tenebroso do GP do Bahrein de 2020, Romain Grosjean ficou fora das 2 últimas corridas daquela temporada e perdeu a chance de se despedir da Fórmula 1. Na época, porém, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, garantiu que se nenhum time ou a Federação Internacional de Automobilismo se opusessem, a equipe alemã proporcionaria essa oportunidade ao piloto francês. E a escuderia levou a promessa adiante. O teste de Grosjean já tem data e local para acontecer. A equipe divulgou ontem a imagem do piloto com o uniforme preto da escuderia e os detalhes da experiência, que será realizada no dia 29 de junho, no palco do GP da França, com o W10, o carro de 2019. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Estas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radares móveis em São José dos Campos também na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, e na Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Diana. Estas duas vias
velocidade máxima é de 50 km por hora. Hoje tem Fumacê programado em São José dos Campos, na região central. Os bairros são Vila Piratininga, Vila Bandeirantes, Jardim Topázio, Esplanada 1 e 2, Jardim Nova América, Vila Adiana, Jardim 9 de Julho, Jardim São Dimas, Vila Icaraí e Vila Jaci. Rádio Jovem Pan. Estradas. A situação não tá fácil pro motorista não nesta manhã de quinta-feira, viu? Rodovia Presidente Dutra, a gente continua com trânsito complicado no sentido Rio de Janeiro, ali na altura de Caçapava. Neste momento, já são aproximadamente 5 quilômetros de lentidão. O trânsito lento começa na altura do quilômetro 125, é reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã e realmente o motorista tem problemas aí nesse trecho. No sentido São Paulo, aqui em São José dos Campos, continua a lentidão ali na pista marginal, próximo da Revap, também por causa do excesso de veículos nesse caso, né? A gente tem lentidão ainda pela rodovia Presidente Dutra, já a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, quilômetro 205 na pista expressa, a situação tá complicada por lá, e mais à frente no 219 e 223, só que aí na pista marginal, todos os pontos aí na altura de Guarulhos e todos eles por causa do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ayrton Senna também está complicada para o motorista a partir do quilômetro 25, ali na altura de Guarulhos, no sentido capital, lentidão vai até o quilômetro 18. Também tem lentidão para quem sai do Aeroporto Internacional de Guarulhos e vai ali no sentido da rodovia Ayrton Senna, rodovia Hélio Schmidt, tem obras e por causa disso tem interdição parcial do trânsito ali na saída do Aeroporto de Guarulhos. Coisa complicada para o motorista. E também tem trânsito lento pela rodovia Ayrton Senna agora, do quilômetro 12 até o quilômetro 14, no sentido interior, ali na altura de Guarulhos, também por causa de obra, interdição parcial das pistas, e aí o motorista enfrenta dificuldades nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, nesse momento segue com trânsito livre, tem tempo nublado, mas tem boa visibilidade, embora tenha alguns trechos com neblina, aí claro, o motorista tem que tomar cuidado nessa condição. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo nublado, principalmente no trecho de Planalto, ainda tem pontos com neblina, mas a partir do trecho de Serra chegada ao Ubatuba, a gente já tem sol agora. Lembrando que a Oswaldo Cruz tem pare e siga nesse momento no trecho de Serra. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre também, mas condição semelhante aí a Oswaldo Cruz. Trecho de Planalto, a gente tem tempo nublado ainda, tem pontos com neblina. A partir da Serra, a gente já tem sol, embora também com pare e siga na rodovia dos Tamoios, no trecho de Serra, por causa das obras de duplicação das pistas. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h50. Repita. 7h50. E vamos às reclamações, Olavo, nosso ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem reclamação aqui, aliás, esse é um assunto que sempre rende aqui no Jornal da Manhã, né? Nos últimos 2 dias a gente tem falado sobre essa condição, a gente recebeu uma reclamação de um motorista falando dos ciclistas que andam com as bikes na via pública. Esse assunto deu, hein? Aí a gente recebeu uma observação de um outro ouvinte falando dos dos pedestres, né, que andam na ciclovia. E hoje a gente recebeu aqui a reclamação do Ricardo de São José dos Campos. Ele contou pra gente que ele já fez diversas reclamações no 156, solicitando que seja feita uma campanha orientando os pedestres a não caminharem na ciclovia. Ele destaca aqui, inclusive, a ciclovia do Jardim Santa Inês 2 e a Via Cambuí, onde o número de pessoas na parte da manhã e também no final da tarde caminhando pela ciclovia, ele diz que é grande demais. Aí
aí o pessoal bela sugestão, hein? Mistura as coisas. Eu acho que o Ricardo tem razão, seria interessante mesmo fazer uma campanha orientando os pedestres, os ciclistas. Isso aí é uma sugestão. Sugestão, né? Exatamente. Maravilha. Agora, Clemente, essa situação aqui que a Ana Paula de São José dos Campos reportou pra gente, ela inclusive mandou fotos, mandou vídeo mostrando a situação ali do Monte Castelo. Ela é moradora da rua Clemente Ferreira, no Monte Castelo. Por isso deu erro. Se fosse Clemente Lemos era mais fácil. Não, é Clemente Ferreira. Agora, nesta semana ela contou pra gente que roubaram o portão da casa dela e o motor elétrico do portão à 1h30 da madrugada. Será que levaram também o controle remoto ou não? Não, o controle remoto não levaram, porque esse é o grande problema, Clemente. Na verdade, só existem estes roubos porque alguém compra esse material. Lógico, com certeza. Aí é que tá o X da história. Então cabe sim uma investigação, uma atenção da Polícia Militar nesse sentido, porque é um absurdo um negócio desse. Absurdo a pessoa é o ladrão. Acorda, é ladrão, né? É ladrão, com certeza. Levar o portão, levar o motor, ninguém percebeu, cara. Impressionante isso, né? Percebeu, chamou a polícia, fez boletim de ocorrência, mas até chegar alguém, o portão já tinha ido. Já tá vendido já. E aí a Ana Paula mostrou também outras situações de roubos na luz do dia. Pessoal levando metal, portão de metal. É como eu disse, alguém compra isso, porque senão ninguém ia roubar. Claro. Então acho que cabe realmente aí uma investigação. A Ana Paula fez o boletim de ocorrência, ela mandou pra gente inclusive o número desse BO e a gente pede aí uma atenção. Monte Castelo, a coisa tá complicada, viu? O Lupécio, Lupécio Rezende, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele fala também de um outro problema que nós já reportamos aqui no Jornal da Manhã, só que ele fala de um outro local. Câmeras de monitoramento, ele fala das câmeras que foram instaladas na descida do Torrão de Ouro e estão fazendo os motoristas frearem com tudo, achando que é radar de velocidade. O Lupécio estava contando pra gente, inclusive, que na mureta central ali tem até marca de acidente, de carro que já bateu na mureta central. E a sugestão do Lupécio é que seja sinalizado dizendo que essa câmera é de monitoramento. Porque é uma coisa que o Lupécio estava comentando e a gente também teve uma reclamação de uma câmera dessas de monitoramento para quem sai ali da marginal da rodovia Presidente Dutra, quem vai em direção ao CTA. E realmente essa câmera ela está exatamente na saída da pista marginal. A pista marginal ali, falando nesse caso do CTA, é de 90 km por hora. E o motorista sai dessa pista marginal e cola no freio. Já dá de cara com uma câmera. O motorista que é de São José dos Campos, que é aqui da região, que já está ciente do que acontece, a tendência dele é reduzir gradativamente, até porque a velocidade ela vai reduzindo e a placa de acho que é 60 quilômetros ou 40 quilômetros, eu não me recordo agora, ela está um pouco mais à frente. Sim. Agora, um motorista que está vindo pela rodovia Presidente Dutra de São Paulo, por exemplo, que não conhece a cidade, ele sai daquela marginal a 90 por hora e vê uma câmera logo ali, ele vai enfiar o pé no freio, é o que está acontecendo ali no Torrão. Tem também o outro lado dele, não sei se você concorda comigo, quando você está fazendo sentido contrário, para pegar a viaduto na altura da Johnson, o cidadão que sai da Dutra para pegar aquela marginal, ali do lado do onde tem a Sodimago, Carrefour, aquele lado ali. Sei. Ele vem com o pé atolado a 130 por hora, do jeito que vem, ele entra. Tá errado também. Tem que ter uma forma. Agora não mais, tem um radar de 70 quilômetros. Então agora o pessoal segura. Mas antigamente não. O pessoal vem com o pé enfiado, do jeito que vem, vai. E hoje, entra na pista marginal. O que eu fico muito, acho assim, uma falta de respeito com o outro, é quando o motorista, você vai atravessar um cruzamento e tá vindo um carro. Se o carro tira um pouco o pé, você atravessa. Não, mas o carro não tira o pé, ele acelera. Para não deixar você atravessar. Giovana, pelo amor de Deus. Como é que é mesmo o Maio Amarelo? Respeito e responsabilidade. Exatamente, é isso, né? É isso. Eu acho que essas duas palavras resolveriam muitos problemas que a gente tem dia a dia. Muito mal educado. E nesse meio eu também, que não sou motorista. Então... O que falta para o nosso motorista? Consciência. Respeito e responsabilidade. Além de consciência, evidentemente, né? Vamos falar de Jacareí agora, Clemente. O Edmilson, que é de Jacareí, ele reclama da situação da rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto. Ele estava contando pra gente que depois de obras que foram realizadas ali pelo SAI durante o ano de 2019 e 2020, o pavimento, que já era ruim, ficou pior.
Ele diz que já presenciou pelo menos 2 vezes acidentes com motociclistas. O que acontece ali? Quando chove, os motociclistas e os motoristas, evidentemente, não conseguem ver os buracos e acabam caindo. Ele mandou fotos, Mandou fotos, terrível. É uma rua com bloquetes e tem vários pontos onde não tem mais o bloquete. É buraco mesmo. Agora, você imagina a situação. Quando chove, aquilo tudo enche de água. O motociclista... Uma rua muito movimentada. Exatamente. Com caminhões, ônibus, carros de passeio, muito motocicleta. Complicado. Isso só vai aliviar esse trânsito lá com a inauguração da terceira ponte. Essa, pelo menos, é a intenção da prefeitura local, que a terceira ponte está prevista a ser inaugurada no dia 3 de abril do ano que vem. Ou seja... tá longe ainda, né? Tá longe, né? Tem um ano pela frente. Pode então, dar um trato lá, vamos né? fazer o seguinte, paralelo à terceira ponte, dá uma atenção pro pessoal aí da Padre Eugênio, porque realmente a situação é perigosa. Como o Edmilson disse, ele já foi testemunha de pelo menos 2 acidentes com motociclistas. Graças a Deus não foram acidentes graves, mas isso é um risco que está ali para todo mundo que utiliza a rua. Padre Eugênio, Jardim Jacinto. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma sugestão, fica à vontade. Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h57. Repita. 7h57. Muito bem, vamos ao destaque final. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, disse ontem, durante a abertura da Semana das Comunicações no Palácio do Planalto, que, se for preciso, ele irá editar um decreto contra as medidas de isolamento social determinadas por governadores e prefeitos para conter a propagação do coronavírus. Das ruas, já se começa a pedir que o governo baixe um decreto. Se eu baixar, ele será cumprido, juntamente com o nosso parlamento, juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos ministérios, declarou Bolsonaro. O presidente afirmou ter certeza de que o Congresso Nacional estará ao seu lado, pois o decreto nada mais é do que o artigo 5º da Constituição. Quem poderá contestar? Queremos a liberdade de curso, queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. O chefe de executivo acrescentou que a medida não será refutada por nenhum tribunal de justiça e por nenhum outro órgão. Não ousem contestar, quem quer que seja. Sem citar o Supremo Tribunal Federal, o STF, Bolsonaro disse que o Brasil será condenado ao fracasso, porque delegaram competências esdrúxulas a governadores e prefeitos. Bolsonaro aproveitou o espaço para exaltar os atos realizados por seus apoiadores em diversos estados brasileiros no último sábado, Dia do Trabalho. Munidos de cartazes, faixas, bandeiras e carros de som, os manifestantes criticaram o STF, pediram o fim das medidas restritivas e a volta do voto impresso. Bolsonaro ainda informou que o governo federal está na iminência de instaurar um decreto para regulamentar o Marco Civil da internet, para dar liberdade e punir quem não respeitar o documento. Mas não foi só isso. O presidente também voltou a atacar a China, sem citar explicitamente o país. Afirmou que o país asiático teria se beneficiado economicamente da pandemia do novo coronavírus e que o vírus teria sido criado em laboratório como forma de desencadear uma guerra química, e deixou uma pergunta para quem quisesse responder. Qual foi o país que mais cresceu seu PIB? E concluiu: eu não vou dizer para vocês. É bom lembrar que a China é o principal fornecedor das vacinas e insumos ao Brasil. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h. Repita. 8h. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.